Olá, pessoal, tudo bom? Comigo tá tudo jóia, espero que com vocês também. Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar com o nosso projeto e nós vamos iniciar a parte de conexão a banco de dados, né? Então nós vamos ver como é que é feita essa conexão, quais são os objetos que estão envolvidos na conexão e na manipulação de dados. Então hoje a gente começa a falar de manipulação de dados, certo? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui. Aqui é o meu canal onde eu estou postando e aqui eu estou com o Visual Studio aberto. Deixa eu achar uma posição para deixar a câmera legal. Então essa é a nossa plataforma de jogos que nós estamos aí desenvolvendo. E aí a gente vai falar hoje do cadastro do jogador, que é é o primeiro cadastro que a gente tem, né? O cadastro mais simples. Mas para que isso funcione, a gente tem que ter uma estrutura preparada de banco de dados, de tabela construída, né? Então, assim, pensando que nós estamos trabalhando com o Visual Studio, com a plataforma do C Sharp, né? Nós estamos programando em C Sharp, usando o Visual Studio, que são ferramentas da Microsoft, faz muito sentido utilizarmos o banco de dados da Microsoft. Por quê? Porque ele já tem uma conexão própria entre eles. São duas ferramentas da mesma empresa, que estão, de certa forma, muito sincronizadas. Então, dentro do Visual Studio, a gente tem plataformas que já estão, né? Nós temos, assim, pacotes, bibliotecas que já estão prontas para executar a conexão entre o SQL Server e o Visual Studio na linguagem que nós estamos trabalhando. Então, fica muito mais fácil e mais simples a nossa conexão. Não significa que no C Sharp nós não podemos usar MySQL ou outros bancos, podem ser utilizados. Só que aí nós precisamos de pacotes de conexão, nós precisamos trazer para o projeto as bibliotecas que fazem a conexão, tá certo? Então nós vamos aqui dar preferência a usar a ferramenta da Microsoft que já tem a biblioteca pronta ali incorporada dentro do Visual Studio. Então eu abri aqui meu SQL Server, ó. E aí eu criei um banco de dados, ó, BD Plataforma Jogos. Eu dei um use no banco, certo? E aí eu criei uma tabela, TB Jogador. Na tabela Jogador eu tenho a minha chave primária, o nome do jogador, eu fui bem generosa na quantidade de caracteres, né? A idade do jogador, eu pensei em armazenar a idade só para a gente ter uma quantidade de informações legais, né? O nickname, então eu imaginei, que projetei que a minha plataforma de jogos, o login do usuário, eu estou chamando de nickname, porque tem mais a cara de jogo, né? E também fui bem generosa. Por quê? Porque alguns nicks eles têm a junção dos nomes do usuário. Então eu deixei uma quantidade legal de caracteres aqui. E a senha do jogador eu deixei uma quantidade de 10 caracteres, né? Criei o meu banco de dados, então se a gente olhar aqui, ó, BD plataforma, se a gente abrir, a gente vai ver aqui em tabelas, ó, a minha tabelinha já criada, tá aqui, ó, TB jogador, certo? Então, meu banco de dados, ele foi criado, ele está pronto, está funcionando. Por enquanto, eu só criei essa tabela. Por quê? Porque aí depois tem uma análise de cada jogo, como que vai ser a administração para a gente guardar os pontos do jogador para fazer a tabela de pontuação, né? Então, esses são os próximos passos. Aí, voltando ao Visual Studio, pensando no Visual Studio, na programação que nós temos, que é orientado a objeto, que segue padrões de projeto, dividindo as classes em modelo, os formulários que são as nossas views, né, e os nossos arquivos de controller que vão manipular os jogos, a gente tem que pensar também num outro padrão de projeto, que é o padrão de projeto DAO. O que é o padrão de projeto DAO? O padrão de projeto DAO primeiro significa Data Access Object. Então, é um objeto de acesso aos dados. Então, é criarmos classes para fazermos a manipulação dos dados. Né? Então, por exemplo, não é por meio do modelo que a gente vai fazer o insert no banco de dados. E também não é pelo controller, porque não é a função do controller. A função do controller é fazer as verificações, as validações, né? Ele pode até chamar o DAO ou passar informações para o DAO, mas não é a função do controller ir até a base de dados e fazer a operação de insert. Então, a gente tem aí as classes, que nós chamamos de classes DAO. Vou jogar minha câmera aqui para o lado. Ó. Então, se você olhar aqui o meu projeto, a minha solution, deixa eu puxar a lupa.
né? Que aí acho que com a lupa vai ficar mais legal, ó. Aí nós temos aqui o projeto, e aí eu criei aqui, ó, uma pastinha DAO, e aí eu coloquei a DAO do jogador, né? Já já a gente vai falar dela. E dentro da model, eu tenho a model do meu jogador. Então, eu criei também um modelo para transacionar os dados do jogador. E eu também criei um model chamado conexão. Então, a gente vai falar desses caras hoje, certo? Então, deixa eu voltar a câmera aqui para o canto. Então, vamos lá. Primeiro, eu fiz a classe do meu jogador, né? Então, eu vou manipular dados do jogador, e aí quais atributos eu criei para o jogador? Os mesmos atributos que estão lá no banco de dados, né? Eu criei para os mesmos atributos, eu criei eles aqui. Então, criei eles, lógico, privados, criei getters e setters, e criei a classe do jogador. Então, eu vou fechar aqui. Agora eu vou falar da classe que faz a conexão com o banco de dados, porque são coisas diferentes. Executar as operações de manipulação dos dados e estabelecer um link de conexão com o banco de dados. Então eu tenho uma classe específica para estabelecer o link de conexão a banco de dados. Então a função da classe conexão é somente essa. Ela somente vai estabelecer a conexão e quando você terminar de usar, ela vai permitir que essa conexão seja encerrada, certo? Para que isso aconteça, eu preciso trazer essas duas bibliotecas, ó. Então, em todas as classes que tiver manipulação com o banco de dados, eu preciso chamar essas duas. E aí, de cara, a gente sabe que é na conexão e nas classes DAO. Então, eu preciso chamar essas duas bibliotecas, a system.data e a system.data.sql client, porque são elas que me dão acessos aos objetos e às classes de operação de banco de dados, tá certo? Especificamente do SQL Server, né? Então eu preciso dessas duas classes. E aí aqui a minha classe conexão, eu disse que ela é estática. Por que eu disse que ela é estática? Se a gente relembrar lá atrás, né? Uma classe estática é aquela classe que eu não crio objetos. Então assim, por que eu não crio objetos dessa classe? Porque eu não tenho estados de conexão diferente, eu não tenho estados de conexões diferentes. Eu tenho uma conexão, ou ela está aberta, ou ela está fechada. Eu não tenho várias conexões com o mesmo banco de dados. Então, por isso, a minha classe de conexão ela é estática. Mas uma característica de uma classe estática é de que todos os seus elementos sejam estáticos. Então, por isso eu tenho aqui um atributo estático e eu tenho aqui um método e um outro método também estáticos, certo? Tá até um pouquinho desalinhado aqui, mas eu vou jogar esse para lá. Aí esse eu vou dar um... Aí fica alinhado assim, melhor para a gente visualizar. Então, todos os meus atributos e métodos de uma classe estática precisam ser estáticos, certo? Primeiro atributo que eu criei aqui, ó, public static, eu criei um objeto da classe SQL Connection. Então, o que é o meu SQL Connection? Esse cara, ele tem a string de conexão com o meu banco de dados, certo? Eu vou separar aqui os parâmetros em 3 linhas para dar uma ideia dos atributos. Então, a string de conexão é essa, ó, ela começa com o símbolo de arroba, aí eu abro aspas, e aí vem server, e aqui, ó, vem o nome do meu servidor do SQL Server. Aonde eu pego esse nome do servidor? É o seu login, quando você faz login lá no SQL Server, ó, eu vou lá no SQL Server, vou mandar ele conectar. Nessa tela de login, ó, é esse daqui. É o nome do seu servidor, certo? Então, é esse cara que você vai precisar copiar e levar lá para o nome do seu server, tá certo? Aí, database vai vir o nome do banco de dados e aqui é o modelo de segurança que nós estamos utilizando. Quando a gente determina aqui SSPI, é como ele está fazendo a conexão, ele está usando a conexão. A gente, quando instalou o SQL Server, a gente não disse que era a autenticação do Windows, então a gente está determinando como é feita essa autenticação. Então aqui ele não está pedindo login e senha,
Por quê? Porque quando nós instalamos lá o nosso servidor de SQL Server nas aulas de banco de dados, nós instalamos e colocamos que a autenticação era pelo ambiente do Windows, pelo sistema operacional. Então, aqui é esse formato de conexão. Por isso que aqui eu não passo login e senha. E na maioria das conexões com banco de dados, você precisa passar. Né? Então, aqui, como ele está fazendo a autenticação pelo sistema operacional, eu não preciso passar. Aí eu criei dois métodos. Um método para fazer a conexão com o banco de dados e um método para encerrar a conexão com o banco de dados, certo? Toda vez que eu vou manipular ações com um banco de dados, eu preciso utilizar o try catch e dentro de um SQL exception. Por quê? O que o try catch vai fazer? Ele vai analisar se vai acontecer alguma exceção. E quando a gente faz conexão com o banco de dados, eu não estou dependendo só da minha plataforma, só do meu projeto. Eu estou fazendo conexão com um sistema externo. Então, quando eu faço essa conexão com o sistema externo, eu não dependo só do que está aqui dentro, só da minha programação. Então, ele exige que você faça isso dentro de um try-catch, porque se der algum erro, o objetivo é que ele não trave a sua aplicação, mas que ele apresente esse erro. Certo? Então, por isso eu criei aqui o meu método conectar. Eu disse que ele devolve uma string para ficar mais fácil, para eu ver se essa conexão funcionou. Aí dentro do try, eu peguei o meu atributo com, que é esse daqui, ó, do SQL Connection, e dei um com.open. Então, eu estou falando para ele, abra a conexão com o banco de dados. E aí eu dei um return, conexão realizada com sucesso. Por que eu fiz ele string? Porque se der algum erro na conexão, você pede para imprimir, né, dar um message box.show no retorno da sua conexão. Se ele retornar conexão realizada com sucesso, deu certo a sua conexão. Se ele retornar a mensagem de erro, você está visualizando a mensagem de erro, é muito mais fácil você ir em busca do que está errado. Às vezes é uma aspas que está errado, às vezes uma vírgula que você colocou no lugar errado. Então é importante usar ali o return string. Por quê? Porque aqui dentro do catch, eu peguei a SQL exception, coloquei um toString e dei um return. Então, se eu não conseguir fazer a conexão, eu vou mandar imprimir o resultado do meu método conectar. E aí ele vai devolver para mim ou conexão realizada com sucesso, ou ele devolve a mensagem de erro, para que eu possa ir em busca desse erro. O meu método desconectar é muito semelhante. A diferença é que a minha connection é .close, não é .open, certo? E aí, conexão encerrada, e eu estou retornando o erro se der algum erro dentro do catch. Também essa estrutura dentro de um try catch. Então, o objetivo dessa classe conexão é simplesmente esse: fazer a conexão com o meu banco de dados e permitir que eu encerre essa conexão quando eu não precisar mais, ok? Então, eu vou fechar essa classe, bastante arquivo aberto aqui, né? Aí, o que eu fiz, ó? Eu fiz um formulário bem bonitinho, né? Para login da minha plataforma. Então, eu coloquei aqui, ó, o nickname, coloquei a senha, um botão para entrar e um para cancelar. E eu coloquei uma label, mas eu dei a ação de cadastro para essa label, né? Então, ali, ó, não tem seu nick? Faça seu cadastro. E aí, quando o usuário clicar aqui, eu criei, cadê aqui, o meu formulário de cadastro, ó, com os mesmos campos do formulário. Eu não coloquei o ID, porque o ID é chave primária e ele é gerado automaticamente pelo servidor de banco, certo? Então, eu coloquei o nome, a idade, o nick e um campo de senha. Toda vez que eu peço para o usuário cadastrar senha, eu tenho que pedir que ele confirme essa senha no segundo campo. Por quê? Porque o usuário pode ter digitado uma letra errada, na hora de digitar no teclado, ele esbarrou numa segunda letra e não percebeu. Quando eu peço para ele repetir a senha, ele vai digitar e essa inconsistência vai ser acusada. Então, eu coloquei o campo de repetir senha e eu só vou cadastrar no banco de dados se essas duas senhas forem iguais. Então, tem uma verificação para poder cadastrar aqui, certo? Se vocês observarem o nickname lá no banco de dados, eu coloquei que ele é unique. Ó, eu coloquei que ele é unique. Então, assim, o nickname não podem ter dois nicknames iguais.
certo? Então, eu coloquei unique, se vier um nickname repetido, o banco de dados vai dar uma mensagem de erro. Mas é legal que você faça essa verificação aqui. Se não existe nenhum nickname repetido igual ao que o usuário novo está querendo colocar, se não tem nenhum igual no banco de dados. Se tiver, você avisa o usuário. Então, essa verificação é legal fazer. Tá? Essa eu não coloquei aqui ainda, mas é legal fazer essa verificação. Por quê? Porque se for passar um nickname duplicado e ele for tentar cadastrar no banco, vai dar uma mensagem de erro, o servidor não vai deixar, tá bom? Então, é uma validação que eu coloquei no banco e aí tem que ser feita na programação também, é bem importante essas duas verificações. Então, ó, eu criei a minha classe de jogador, eu criei o login, eu criei o formulário de cadastro, certo? Então eu vou mostrar ele funcionando agora para vocês, porque aí eu vou passando nos trechos de código que a gente fez a alteração. Então eu vou dar um start no meu projeto. E aí o meu projeto está carregando o formulário principal e aí eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu continuo carregando o formulário principal, mas é como se ele startasse a criação do formulário principal do painel de jogos e carregasse aqui, ó, o meu formulário de login, certo? Aí aqui, ó, não tem o nick, faça seu cadastro. Então eu vou clicar aqui, eu só não arrumei o posicionamento, tá? Então eu vou criar o professor Clodoaldo Bastos, certo? Opa, é Clodoaldo Bastos. E a idade, vou jogar que Clodô tem 30 anos, certo? E aí, Clodô vai ser o nickname dele. A senha 123, repetir a senha 123. E aí, vou 123 4, ó. Coloquei senha diferente, cadastrar. Senhas diferentes, corrija. Então, eu vou apagar, certo? E aí, cadastrar. Aí, ó, cadastro do jogador realizado com sucesso. Já já eu mostro lá no banco. E aí eu fechei a tela de cadastro, vim para a tela de login. Eu ainda não fiz a verificação de login, que vai ser a próxima etapa. Fazer uma pesquisa no banco de dados, conferir se o nick e a senha bateu, e aí fazer o acesso. Então, o meu acesso está direto por enquanto, ó. Eu clico no entrar, e aí ele abre a minha plataforma de jogos. Aí eu vou fechar minha plataforma e encerrou o meu projeto, certo? Então é mais ou menos isso que são as próximas etapas. Então a gente vai ver isso funcionar. Primeiro a gente vai lá no formulário de login, que é o mais simples, né? Então aqui, ó, na label, 2 cliques, eu crio o formulário de usuário, então eu dei um show dialog nele, beleza? E o botão de cancelar application.exit. Então se ele abrir a tela de login e ele não quiser, ele clica no cancelar e aí ele vai fechar a minha aplicação, beleza? Eu vou abrir o formulário principal, que ele está chamando aqui Form 1, que é o primeiro formulário, né? O que eu fiz aqui nesse formulário, ó? Eu dei 2 cliques aqui no formulário, ó. Eu vou clicar no formulário, vou dar 2 cliques nele, e aí ele abre esse método para mim, Form Load. Qual é esse método? O que esse método tem relação, né? O load é o de carregamento. Então, o que eu estou dizendo para ele? Quando o meu formulário principal for, eu fiz algumas mudanças aqui, deixa eu dar uma arrumadinha aí. Quando o meu formulário principal for carregado, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma tela do formulário, vai criar um objeto do formulário de login, vai dar um show dialog nele, certo? Então, o que eu estou dizendo para ele? Eu estou falando assim, ó, quando você estiver carregando o formulário principal, você vai parar, criar o formulário de login, aí o formulário de login, o usuário vai se cadastrar, vai fazer o login, e aí ele retoma o processo, certo? Então, é mais ou menos isso, esse o processo. Aí, no formulário de login, a gente vai fazer a verificação se ele tem login ou não para poder acessar o sistema, beleza? Então, eu vou fechar esse daqui, por enquanto, nós não vamos usar. E aí, no meu formulário de login, quando ele entra, né, ó, o botão de entrar, eu tô fechando this.close. This sou eu, né? Então, ele vai fechar o próprio formulário. Por quê? Porque aí ele retoma o carregamento do principal, tá certo? Então, é aqui no entrar, antes do this.close, que vai ter a verificação se esse usuário tem permissão para acessar, se ele tem login e senha para acessar, certo? Então, eu vou fechar. A gente passou pelo... Agora, quando a gente chega aqui no cadastro do usuário, opa, aqui, no cadastro do usuário, o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto da classe usuário,
vou pegar os dados desse formulário, vou preencher esse objeto, e aí esse objeto da classe jogador, eu falei usuário, mas a gente está falando de jogador, né? Então, o jogador, então eu vou criar um objeto da classe jogador, vou pegar esses dados, vou preencher a classe jogador, e aí vou pegar esse objeto que tem todos os dados do formulário e vou enviar ele para a classe DAO. E a classe DAO vai executar o cadastro dele no banco, certo? Nós já vimos a classe do jogador, que ela tem os mesmos campos, então agora a gente vai pegar, ver como é que ele está preenchendo e enviando os dados, beleza? Então vamos lá no botão cadastrar, ó, tá aqui a verificação, ó. Se a senha é igual a senha 2, então se os dois campos de senhas forem iguais, ele começa a preencher o meu objeto, ó. Se não, ele vai dar a mensagem, senhas diferentes, corrija, né? Dá uma mensagem mais bonitinha, mas dá uma mensagem para o usuário, né? E aqui, ó, se for igual, quer dizer que ele pode fazer o cadastro. Aí aquilo legal seria fazer aquela verificação que eu falei, verificar se não existe um nickname, já existe um nick que o usuário escolheu no banco de dados. Se já tiver, ele tem que escolher outro, certo? Então aqui entraria uma segunda verificação. Aí aqui eu estou colocando, ó, o jogador, que é o meu objeto. Como que eu criei esse objeto? Criei lá em cima. Então a gente sempre cria os objetos aqui em cima, ó. Só que eles estão em pastas diferentes, né? O meu formulário está na raiz do projeto, aqui do lado, ó. Ele está na raiz do projeto. As minhas classes estão na pasta Model e a classe do DAO está numa pasta chamada DAO. Então, o que que eu faço aqui, ó? Depois da linha do namespace, eu dou using e o nome das pastas. Porque senão eu teria que colocar aqui assim, ó. Model.jogador, né? DAO. Ponto. Então, para eu não ter que escrever repetidamente o nome das pastas, eu dou um using depois da linha do namespace, e aí eu posso criar os objetos aqui dentro normalmente. Então, aqui, ó, eu já criei um objeto da classe jogador e um da classe DAO, certo? Aí lá embaixo, vou voltar no botão de cadastrar, eu estou usando esse objeto da classe jogador. Então, eu estou preenchendo o nome, a idade, lembra que o que vem da text box é sempre uma string, então eu estou convertendo para inteiro. Preenchi os objetos, agora eu tenho que pegar esse objeto e enviar para a classe DAO. Então agora é a hora que eu paro, vou construir a classe DAO, construir o método de cadastro dela para que eu possa chamar. Então aqui eu já estou chamando, ó, meu método cadastrar. Então vamos olhar como que ficou a classe DAO? Aqui, ó. A classe DAO, como é uma classe, é ela quem vai executar a operação de insert no banco, ela precisa das duas bibliotecas de acesso ao banco de dados. Todas as classes DAO, elas vão precisar, porque elas têm acesso ao banco de dados, são elas que vão executar o comando lá dentro, né? Eu também dei um using model, por quê? Porque eu vou ter que usar o meu modelo, eu vou ter que usar o modelo da classe jogador, né? Eu não preenchi um objeto de jogador lá no formulário. Se eu vou mandar esse objeto para cá, que eu tenho que poder usar esse objeto. Então, por isso, o using model. Aí eu criei o método aqui, ó, public void. Ele tá void. Você pode colocar você pode dizer que ele é um inteiro e retornar para ver se deu certo, fazer alguma verificação, alguma validação para deixar ele melhor. E eu chamei de cadastrar. E esse método para cadastrar, ele recebe um jogador que eu chamei de J, certo? Aí eu tenho acesso, ó, ao SQL Command. Então, essa classe, ela me dá acesso a criar um objeto e no construtor desse objeto fazer a minha linha de insert, certo? Então, aqui eu já estou escrevendo meu insert, ó. Insert into TB jogador. O que eu vou inserir? Nome do jogador, a idade do jogador, o nick e a senha. Values. E aqui você tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque os valores que lá no banco de dados são varchar, eles têm que ir entre apóstrofo, certo? E aquilo que é inteiro, como é a idade, não vai entre apóstrofo. Por que eu tô falando isso? Porque na hora que a gente vai concatenar os dados do nosso objeto com a nossa string do SQL, aí é uma sopa de aspas, apóstrofos, que a gente vai abrir e fechar. Então tem que tomar muito cuidado, certo? Então, ó, aqui eu tenho um apóstrofo,
Aí eu fechei as aspas para concatenar com o nome do jogador. Aí aqui, ó, eu abri as aspas, eu fechei o apóstrofo que ficou aberto. Coloquei a vírgula. Não abri o outro apóstrofo porque a idade do jogador é inteiro. Aí aqui embaixo, coloquei a vírgula. Abri um apóstrofo. Por quê? Porque o nick é varchar. Então eu abri o apóstrofo. Aí fechei as aspas, porque eu vou concatenar com o nick do jogador, certo? Abri as aspas, fechei o apóstrofo do nickname que ficou aberto. Vírgula, tô abrindo apóstrofo. Porque a senha do jogador que eu vou concatenar aqui, ó, ela é varchar. E aí eu venho aqui e fecho o apóstrofo. Aí tô fechando parênteses do values e tô fechando essas aspas aqui, que é a do insert aqui em cima. Aí ele tem um segundo parâmetro que eu preciso passar. Ó. Então, vírgula, eu vou passar a minha classe de conexão, o com. Quem é o com? É o connection, é o nome do banco de dados. Isso é muito importante para ele saber aonde está a tabela do jogador, certo? Criei a minha string SQL. Aí eu vou abrir a conexão com o banco de dados e aí eu tenho alguns métodos para executar essa conexão, para executar esse insert lá no banco de dados, né? Eu tenho alguns. Esse daqui é o execute non-query. Então ele vai fazer uma execução de um dado, mas ele não é uma consulta. Então ele não vai retornar dados em formato de consulta. Então aqui, ó, é o com. Quem é o com? É o meu SQL command, certo? E aí o execute non-query. Acho que eu vou trocar até o nome do command, eu vou pôr cmd, porque para não confundir, né, ó, cmd. Assim, não confunde com o com da conexão, que é um connection, e aqui é o command, né? Aqui é um comando. Então, aqui, ó, o meu comando execute non-query. Esse método, ele retorna para a gente um inteiro. Então, por isso eu joguei aqui numa variável inteira. Ele vai retornar 0 se ele não conseguiu fazer o insert no banco, e aí existem alguns motivos para ele não fazer. Ele pode não ter achado a sua tabela, e aí ele vai trazer um erro para você, né? Ele não achou a tabela, você colocou campos errados, então na linha do insert tem uma quantidade de campos e na linha do values tem outra. A questão das apóstrofos, né? Você pode ter aberto um apóstrofo e não ter fechado, ou ter fechado uma que você não abriu. Vírgula, né? Você pode ter esquecido de separar os campos ali, não ter colocado as vírgulas para separar. Então, tem algumas possibilidades que podem acontecer. Então, ele retorna 0 se ele não cadastrou. Se ele conseguir cadastrar, ele retorna 1, porque quantos inserts ele fez? 1, certo? Depois que ele faz isso, eu peço para ele desconectar do banco de dados. Não tem razão de eu permanecer conectada com o banco de dados se eu não vou continuar utilizando. Então, ó, eu chamei o DAO jogador, e aí eu chamei o método cadastrar e passei o meu jogador que tinha todos os dados preenchidos, certo? E aí eu dei uma message box, né, ó. O ideal seria, de repente, você pegar aquele retorno, verificar se deu 1, se ele cadastrou, e aí, se ele retornar 1, você daria a mensagem para o usuário de cadastro realizado com sucesso. E aí, eu não posso esquecer, né? Eu estou limpando as minhas text box, e aqui embaixo eu estou fechando o formulário de cadastro, que é para o usuário ser redirecionado para o formulário de login, porque já que ele se cadastrou, ele pode logar, certo? Então, vamos testar de novo a minha aplicação? Ah, eu não mostrei o banco, né? Muito importante, ó. Eu vou fazer aqui um select na tabela do jogador. Aqui, ó. Olha, eu já tinha me cadastrado, eu cadastrei a professora Aline também, agora eu cadastrei o professor Clodoaldo, certo? Então a gente tá funcionando o meu cadastro, tá chegando. Então vamos lá fazer mais um, só para a gente ter certeza. Vamos lá. Então, ó, tô carregando o projeto, o que ele vai fazer? Carregar o formulário principal, pausar, carregar o formulário de login. Eu não tenho nick, eu quero me cadastrar, então eu vou cadastrar o professor Alan Vidal. Professor Alan, ele é 25 anos. Aí eu vou colocar aqui, ó, Alan Vidal. Senha 1, 2, 3, 4. Repita a senha. Opa, 1, 2, 3, 4. Cadastrar. Cadastro do jogador realizado com sucesso.
Aí eu vou fechar aqui, né, ó. Não vou fazer login na plataforma. Aí eu vou lá no banco de dados e vou executar o select de novo. Tá lá o professor Alan cadastrado, certo? Então a operação de cadastro funcionou. Então essa vai ser a próxima etapa que nós vamos realizar aí no projeto. Essa é a única forma que a gente tem para executar as ações de cadastro? Não, nas próximas aulas a gente vai apresentar para vocês outras operações de cadastro de banco de dados. Mas é importante que vocês conheçam, essa é a forma mais simples de fazer um insert do banco de dados, tá certo? Eu vou pausar o compartilhamento de tela. E aí agora vocês vão desenvolver essas rotinas de cadastro, essas verificações e validações na plataforma de vocês. E aí nas próximas aulas a gente vai trazendo mais informações para vocês irem incrementando o projeto de vocês, tá bom, galera? Um abraço e tchau, tchau.